Olá pessoal, tudo bom? Continuando com um papo legal, chamei hoje aqui um grande amigo, Rogério Feitosa, advogado criminalista, para conversar sobre alguns assuntos da lida da advocacia criminal. Tudo bom, Rogério? Tudo bom, Amandão? E aí? Cara, eu estava pensando em a gente conversar sobre um assunto que não é exatamente atual, né, de 2 semanas atrás, mas que tem extrema importância para a advocacia criminal, que foi aquela decisão do Supremo que anulou um dos processos da Lava Jato, em que um dos colaboradores, no momento das alegações finais, apresentou as alegações finais no mesmo prazo de um réu tradicional. E aí? Em termos de jurisprudência, todo assunto é atual. Exato. Principalmente decidido por uma única turma do Supremo, que foi a segunda turma. Aí, logo, imagino que o plenário vai enfrentar a matéria. É um tema bastante interessante. Veio à tona através da figura nova, do novo réu, né? Essa nova figura do réu colaborador, criado pela Lei de Organização Criminosa. A lei de 2013, né? Aliás, existe um problema porque a instrução criminal vem prevista no Código de Processo Penal e é uma lei de 2008. Exatamente. E a lei da colaboração criminal é de 2013. E esse é um ponto interessante porque, para entendermos o que o Supremo fez, a gente tem que vir ao Código de Processo Penal. Aliás, antes de mais nada, é importante realçar que o Supremo ele só fez valer princípios encontrantes na própria Constituição, que é o contraditório, especialmente a defesa. Não, para a defesa. Né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação e você atentou para o fato de que essa ordem é mencionada em 2 momentos. Né? Primeiro, na ouvida das pessoas envolvidas na instrução criminal e depois na ordem de alegações finais, não é isso? Exatamente. Isso foi o que a defesa do réu específico lá, sendo julgado no Supremo, abordou. Era que ele teria sido prejudicado ao final da instrução por apresentar as alegações finais juntamente com o réu colaborador. E abordou o assunto à luz do artigo 403 do Código de Processo Penal, que fala da ordem das alegações. Mas eu acho que nós podemos avançar para entender o que o advogado quis dizer. Perfeito. O que a defesa quis dizer. Ora, como é que funciona, Armandão, a instrução criminal? Como é a ordem da instrução? É assim, aleatória, o juiz ouve do jeito que quer, ele chega lá e diz, menino, entra aí, fulano, eu quero ouvir. Se chegar primeiro, eu ouvi primeiro. Como é que funciona? Me explica aí, Armandão, que eu tenho ideia. Na verdade, artigo 400, né, ele diz que... Eu trouxe aqui a pesca, essa casa a gente tira, a gente esquece. O 400, ele diz, primeiro será ouvido a vítima, o ofendido. Quando possível. Se for um homicídio, não tem como ouvir, né? Em seguida, as testemunhas arroladas pela acusação. Depois pela defesa, nessa ordem. E por último, serão interrogados os réus. Essa questão, nessa ordem, você criou ou existe isso na lei? Está expresso na lei? Está expresso na lei, né? Olha aqui, nesta ordem, a lei é clara, Armandão. O juiz não pode criar um rito. Exatamente. Para obedecer o princípio do contraditório e plano de defesa, o juiz tem que obedecer uma ordem em que o réu, ao ser interrogado, saiba de tudo que foi apurado contra ele. Essa ordem ela não é aleatória. O juiz não pode criar, como eu disse, ele não pode chegar, abra a porta, quem é que está aí primeiro, manda entrar. Não. Isso tem um regramento. Quem criou isso foi o legislador. O legislador. Estabeleceu essa ordem. Ordem essa para realçar, para celebrar a ampla defesa. Isso está no artigo 400 do Código de Processo Penal. No caso do habeas corpus julgado pelo Supremo, o juiz, Armando, obedeceu essa regra. Aliás, ele obedeceu mais. Ele determinou que os réus colaboradores fossem interrogados primeiro que os réus não colaboradores. Mas foi uma questão óbvia. Por quê? Porque o réu colaborador acusa. Tem que ser entendido que o réu colaborador é uma figura sui generis no direito processual penal. Não existia até 2013. Exatamente. O réu colaborador, ele atua para acusar. Muitas vezes a denúncia, Armando, é formada com base no que ele formalizada no base do que ele aprende. Tudo se inicia a partir, muitas vezes, das informações dos colaboradores. E o réu colaborador, Armando, ele se defende ao final ou ele acusa? Esse aqui é interessante. O réu, ele funciona no processo acusando. Ele é tão ou mais acusador do que o próprio assistente de acusação. Eventualmente, o Ministério Público pode até pedir absolvição, enquanto o réu colaborador, ele tem um compromisso com o acordo pretérito que ele fez. Lógico. E ele vai acusar os demais réus.
Por essa razão, é sintomático, é lógico que primeiro, nos momentos das alegações finais, elas sejam apresentadas no momento dos réus, primeiro pelo réu colaborador ou pelos réus colaboradores, e em seguida, depois que os réus não colaboradores tomarem conhecimento do que falaram os réus colaboradores, eles possam apresentar suas manifestações contra a acusação, não só do Ministério Público, não só da assistência, mas também do réu colaborador. O regramento da apresentação das alegações finais está no artigo 403 do Código de Processo Penal, que, assim como o artigo 400, quando trata do interrogatório, o artigo 403, Armando, também tem uma disciplina. Exatamente. Não é de forma aleatória. O juiz, ao terminar a instrução, ele não pode simplesmente dizer quem é que está aqui primeiro para falar. Primeiro fala a defesa, não, depois fala o Ministério Público. Não. Essa regra obedece a mesma ideia, o mesmo princípio do artigo 400. Para garantir a ampla defesa e o contraditório, fala-se primeiro o Ministério Público, o assistente e, por último, a defesa. O grande problema é que o artigo 403, que é de 2008, não estabeleceu essa diferença entre réus colaboradores e não colaboradores, por uma única razão. Na época não existia a figura do réu colaborador, como a gente que acabou de existia dizer em aqui, 2013. né? Então me parece que essa decisão única, escoteira, ela está absolutamente conforme a Constituição Federal, que celebra a ampla defesa e não a ampla acusação. Há um sentimento equivocado da sociedade no sentido de que o processo é um meio de condenação, quando na verdade o processo é um meio de contenção de arbítrio do Estado. Tem que ser compreendido dessa maneira, porque se não fosse dessa forma, seria absolutamente desnecessário o processo. Portanto, do meu ponto de vista, a decisão do Supremo foi absolutamente acertada. Embora eu não tenha muita confiança de que esse entendimento irá ser mantido, porque existem mais outros 5 ministros, 6 ministros, né? 5 da outra turma e o presidente, que deverão em breve se debruçar sobre o assunto e estabelecer um entendimento definitivo. A decisão foi de 4-1. Não, foi 3-1. 3-1 porque o ministro Celso Melo estava de licença. Dá para compreender, pelos votos anteriores, pelos votos o anteriores, ministro Celso Melo, é possível que ele adira a tese vencedora por enquanto, mas não se sabe, né? Nunca se sabe. Só um último detalhe, né? Nesse caso específico, quando o juiz determinou que os réus colaboradores e os não colaboradores apresentassem as alegações finais no mesmo prazo, o advogado se insurgiu. Não é isso? Isso. Eu acho isso irrelevante, porque para mim trata-se de uma nulidade absoluta. Mas até esse cuidado o advogado teve. Teve, por quê? Porque tem entendimento jurisprudencial do aproveitamento dos atos, que não se anula um ato processual, o qual não tenha prejuízo. Apesar de concordar com você que esse caso é um caso claro de uma nulidade absoluta, que independeria do prejuízo demonstrado, mas mesmo assim o advogado atravessou a petição se surgindo, dizendo, olha, a defesa fica prejudicada para apresentar as razões finais, os memoriais finais, no mesmo prazo de um réu colaborador que literalmente acusa. Ele não se defende, ele acusa. Rogério, Amandão, foi suficiente? Será que a galera entendeu? Rapaz, eu agora fiquei bem esclarecido. Eu fiquei... depois que você falou, tinha coisa que eu não tinha entendido, que agora ficou... Você também ficou mais esclarecido? Eu fiquei mais esclarecido. Obrigado pelos seus esclarecimentos. E a gente volta aí no outro momento, falando de outro assunto, né? Comentem, curtam, compartilhem. Dê um like, compartilhem. Sugiram temas. Era bom a gente ficar fazendo isso aqui de maneira mais tradicional, não é não? A gente pode aí fazer um vídeo semanalmente, trazendo aqui assuntos... Não vamos nos comprometer tanto assim, né? Trazendo assuntos sempre atuais, que estão sempre aí sendo discutidos e causando aí, muitas vezes, incompreensões, né? E a Lava Jato é um celeiro de assuntos. Não, se nós formos abordar a Lava Jato, aqui sobre todos os assuntos da Lava Jato, eu acho que a gente passaria o resto da vida e não terminaria de fazer vídeo. Isso um por dia, viu? Eu acho que a Lava Jato é uma forma, é um exemplo de como não se fazer processo penal. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal.